Abra a sua Bíblia no seu smartphone, na sua Bíblia de papel, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos há alguns meses aqui numa jornada, numa aventura, sendo abençoados por Deus a partir da exposição de Paulo aos Colossenses. Tem sido incrivelmente enriquecedor e abençoador para mim meditar e preparar essas mensagens. E eu espero que também tenha sido algo abençoador, enriquecedor na sua vida, ouvir a respeito de Cristo e de como Ele triunfou e é Senhor sobre tudo e sobre todos. De ouvir a respeito do novo povo de Deus, a igreja, e de como nós somos chamados a participar desse povo, revestidos da nova natureza que Deus nos dá pelo seu poder, pela dádiva do Espírito habitando em nós. Também conversamos a respeito dos nossos deveres e responsabilidades como novo povo de Deus. E hoje, irmãos, nós vamos encerrar essa série de exposições. Vamos ler os últimos versículos, as saudações e as despedidas de Paulo. Por isso, abra comigo em Colossenses capítulo 4, nós leremos do versículo 7 ao versículo 18. E assim nós vamos hoje encerrar essa série de exposições sobre a supremacia de Cristo na carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim a palavra de Deus: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, um fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. E se for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, um médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Até aí, irmãos. Que Deus abençoe a pregação da sua palavra. Amém? Talvez você esteja se perguntando, o que essa conclusão da carta de Paulo aos Colossenses pode me ensinar? Irmãos, nós quando vamos ler a Bíblia, seja qualquer livro, mas especialmente as cartas do Novo Testamento, nós geralmente pulamos a introdução, quem está mandando a carta, e também a conclusão, quando nós temos despedidas e inúmeros nomes estranhos, que nós não conhecemos e que certamente nós não daríamos aos nossos filhos também hoje. Aristarco, Ninfa e nomes desse tipo. Não, irmãos, nós não lemos essas partes. Nós queremos ir direto para aquelas partes que falam sobre Deus, que nos dão promessas para nos agarrarmos e ficarmos encorajados, que nos ensinam a como viver bem e a superar as dificuldades e as adversidades que nós enfrentamos dia após dia. Nós queremos promessas, nós queremos bênçãos, nós queremos saber da vitória de Deus na nossa vida. Nós queremos cantar e ler sobre coisas que nos abençoam. Acontece, irmãos, que todas as palavras da Bíblia, sem exceção, são inspiradas por Deus e são úteis, como nos diz Paulo, para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, eu e você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que Paulo vai dizer na sua segunda carta, na sua última carta, escrita em vida, a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E é exatamente isso, irmãos, que temos na passagem que nós lemos nessa manhã. Instrução para a nossa vida. Deus quer nos instruir, nos habilitar para o seu serviço na igreja local. O novo povo que Ele está ainda hoje construindo para a sua glória. E o que Deus tem para nos ensinar com essa passagem nessa manhã? Nesse final de correspondência entre um homem há mais de 2.000 anos, ou aproximadamente 2.000 anos, e uma igreja local, com pessoas que nós não temos relacionamentos ou contato. O que podemos aprender com a correspondência de Paulo aos Colossenses? Antes de nós chegarmos nisso, é importante que nós entendamos que a filosofia dominante do nosso tempo chama-se individualismo. Ou seja, a ideia de que eu sou mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive outras pessoas. Eu e você achamos que somos os heróis da história. Eu e você achamos que somos as pessoas mais importantes do universo. Ou, como jovens gostam de dizer, a última bolachinha do pacote. Eu e você pensamos a respeito de nós mesmos de forma mais elevada e queremos realizar os nossos sonhos, projetos e desejos em detrimento de qualquer outras pessoas. Não atrás nós estamos sempre correndo. Não à toa nós estamos sempre correndo. Não à toa nós estamos sempre pensando no que fazer para o nosso bem, para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Porque o individualismo, essa ideia de que eu e você somos mais importantes, permeia todas as esferas da nossa sociedade e também a nossa vida como um todo. Nós somos educados assim, desde o berço, sermos os melhores em qualquer área, em qualquer coisa que nós fizermos. E a palavra de Deus, irmãos, é o remédio para esse mal que nós enfrentamos. Como pessoas que nasceram numa era altamente tecnológica como a nossa, eu e você, por exemplo, jamais aprendemos a costurar. Eu sei que há exceções, mas eu e você muito provavelmente jamais aprendemos a costurar. Nós não aprendemos a trocar o botão de uma camisa. Se cai um botão da minha camisa, irmãos, eu tenho que comprar outra, porque eu não sei costurar de volta o botão. Eu não aprendi. Nós não aprendemos a fazer qualquer outra coisa mais complicada com uma agulha e com uma linha. Por quê? Porque nós não precisamos dessas coisas. Na era altamente tecnológica que nós vivemos, nós podemos, com alguns simples cliques, comprar uma nova camisa, comprar uma nova roupa. Não precisamos costurar e ficar remendando as coisas. Mas é fascinante o modo como uma pequena linha e uma pequena agulha, e uma linha tão frágil que, se você puxar, ela arrebenta, pode unir e manter firmes 2 pedaços de pano e fazê-los suportar todo tipo de pressão por causa dos pontos de costura. Aquela linha tão fina com a agulha, se feitos os pontos adequados, aguenta todo tipo de pressão e não se arrebenta. Individualmente, a linha ela é frágil, fraca, mas quando ela é emaranhada nos pontos corretos, ela se torna forte. E o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, nessa passagem de despedida da sua carta? Ele está fazendo exatamente isso, ele está costurando ele próprio, os seus cooperadores e os irmãos daquela igreja local. Cada um deles com as suas próprias histórias, com as suas próprias jornadas, com as suas próprias alegrias e tristezas, mas que agora não vivem mais individualmente, isoladamente, cada um por si, mas estão costurados por causa do Evangelho, estão costurados uns aos outros em torno do Evangelho. E é por isso que o que nós lemos nessa passagem pode nos ensinar nessa manhã, e é o tema dessa mensagem, que nós precisamos aprender a viver unidos como povo de Deus e a servir uns aos outros no contexto da igreja local, para fazer avançar o Evangelho na nossa própria vida
e na vida dos nossos irmãos e irmãs com os quais nós estamos unidos em Cristo, cumprindo assim o chamado de Deus na nossa vida. Esse é o tema dessa mensagem, é isso que nós podemos aprender com essa passagem nessa manhã. Eu e você precisamos aprender, irmãos, que ao contrário de tudo que nós somos ensinados, nós não somos protagonistas da nossa própria história. Não somos chamados para sermos o herói da nossa própria história. Não somos chamados a viver de forma individualista, como se fôssemos a pessoa mais importante do universo. Nós somos chamados para viver a nova vida, a nova realidade que nós já temos recebido de Deus, na igreja local, como cooperadores do Evangelho, cooperando uns com os outros. E pessoas que genuinamente se importam e cuidam uns dos outros na sua vida diária. A pergunta então é: como viver a nova vida em Cristo na igreja local para que isso seja uma realidade? Eu quero nessa manhã falar essas verdades em 3 pontos principais. Primeiro ponto, nós vivemos essa vida cooperando uns com os outros e carregando os fardos uns dos outros. Versículos 7 a 11. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não fez uma carreira solo. Ele trabalhou em equipe. Ele nunca esteve sozinho. Sempre esteve em equipe com cooperadores, treinando novos líderes para que trabalhassem com ele. Paulo, ele tinha muitos colaboradores. Os seus colaboradores eram compostos de homens e mulheres, judeus e gentios, que trabalhavam com zelo e dedicação para que o ministério de Paulo alcançasse os seus propósitos, para que os gentios, os não-judeus, fossem alcançados e Cristo fosse glorificado. Na passagem que nós lemos, irmãos, esses poucos versículos que nós lemos, Paulo nomeia várias pessoas que estiveram com ele e outros que, mesmo à distância, contribuíram para o ministério de Paulo. Nessa passagem, ele menciona 10 dos seus colaboradores. Apenas para nós termos uma ideia de como ele não estava sozinho. Numa pequena carta, ele menciona 10 dos seus colaboradores. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, conhecido por Justo, não Jesus o Cristo, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa e Árquipo. Cada um deles, desses 10 nomes, cooperava de alguma forma com Paulo e com o seu ministério. Mas eu não tenho tempo aqui de abordar a história de cada um e trazer exemplos na vida de cada um. Mas deixe-me mencionar aqui brevemente apenas Tíquico, Onésimo e Aristarco, para ilustrar esse meu primeiro ponto e mostrar como eles eram cooperadores de Paulo e carregavam os fardos do apóstolo. Tíquico, irmãos, vamos começar com Tíquico. Um belo nome se você pensa em ter filho para dar para o seu filho menino. Tíquico era portador da carta aos Colossenses. Você se lembra que Paulo ele estava preso em Roma e Epáfras, que era aquele que tinha evangelizado os irmãos lá naquela igreja, lá naquela cidade, tinha viajado mais de 1.500 quilômetros para conversar com Paulo e pedir auxílio de Paulo, porque heresias, falsos ensinos estavam adentrando na comunidade. Então Paulo, à distância, ouve os relatos de Paulo e à distância, porque estava impossibilitado de ir em pessoa, ele escreve a carta que nós lemos e ele envia essa carta por meio de Tíquico. E Paulo chama na sua carta Tíquico de irmão amado, porque ele era um homem prestativo, ele era amado, ele era um fiel ministro, como Paulo diz, ou seja, um verdadeiro servo. Tíquico, irmãos, ele ministrou a Paulo na cadeia, enquanto ele estava preso, encorajando Paulo, servindo Paulo nas suas necessidades, mas também ele ministra em lugar de Paulo, levando essa carta até os irmãos de Colossos e lendo essa carta lá. Tíquico, ele era o portador da carta, e ele ia ler aquela carta publicamente na reunião das igrejas nos lares da cidade de Colossos. E ao ler, certamente alguns irmãos teriam dúvidas. O que Paulo quis dizer aqui? O que Paulo quis falar com isso? Tíquico era alguém que estava autorizado por Paulo para tecer comentários como o portador da carta. Ele estava servindo Paulo dessa forma, levando o ministério de Paulo adiante. Nós começamos a perceber aqui que Tíquico
não queria escrever cartas, né? Ele queria carregar a carta de Paulo e servir Paulo, porque ele entendia, ele tinha o seu prazer em servir, não em ser servido. Ele não queria escrever cartas e que outros enviassem, mas ele queria servir aquele que estava realizando a obra de Deus, Paulo. A disposição de Tíquico, irmãos, era ajudar outros e não ser servido pelos outros. Ele era um homem que trabalhava em equipe, trabalhava com Paulo, colaborava com outros. Ele era um conservo no Senhor, Paulo vai dizer. Ele servia não apenas a Cristo, mas também os irmãos em necessidade. Provavelmente Tíquico não conhecia os irmãos da igreja de Colossos, mas ele quer servir Paulo e servir aqueles irmãos por amor ao Senhor. Ele tinha então uma capacidade de servir a Deus aonde Deus o enviasse. E ele contentava-se, irmãos, em ser coadjuvante, alguém que estava portando a carta e simplesmente fazendo alguns comentários, caso houvesse necessidade, daquilo que Paulo estava autoritativamente falando. Ele se contentava em ser o substituto de Paulo. Mas Tíquico não era só alguém que servia, ele também era um consolador. Paulo escreve, irmãos, que estava enviando Tíquico com o expresso propósito de dar aos colossenses conhecimento da situação dele e alentar o coração daqueles irmãos. Tíquico era alguém que estava sendo enviado para consolar aqueles irmãos e irmãs. Ele tinha essa capacidade de, por meio do evangelho, consolar o coração das pessoas. Era alguém que encorajava os outros por meio das suas palavras e ações. Irmãos, nós aprendemos com esse homem, Tíquico, que precisamos cooperar uns com os outros e carregar os fardos uns dos outros, no contexto da igreja local, assim como ele fez com Paulo. Eu e você também somos chamados a servir como Tíquico, imitando a Jesus, irmãos. Porque nós sabemos que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O versículo-chave de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Nós também aprendemos, irmãos, que Deus não usa somente pessoas como Paulo, pessoas como Pedro, pessoas como Atanásio, pessoas como Lutero, mas também usa pessoas como eu e você. Deus não usa apenas grandes heróis, grandes nomes. Ele usa pessoas como eu e você que agem nos bastidores, servindo sem ser reconhecidos, sem ter grandes ministérios, sem fazer fama e sem ficar com o seu nome na história. Certamente Deus usa Paulo, Pedros, Atanásios, Luteros para a sua glória e para o nosso bem. E nós estamos construindo em cima do fundamento deles, que é o fundamento do Evangelho. Mas Deus também usa pessoas como eu e você, pessoas que encorajam e consolam os irmãos com os quais vivem diariamente na igreja local. Pessoas que sustentam o avanço do Evangelho sacrificialmente no contexto da igreja local, com os seus dons e os seus recursos, que fazem as coisas para a glória de Deus, não esperando recompensa alguma, senão a recompensa da eternidade. Eu e você, irmãos, somos chamados a servir uns aos outros dessa forma e a carregar os fardos uns dos outros dessa forma, imitando Tíquico, que estava imitando o seu mestre, Jesus. Vamos pensar a respeito de Onésimo também. Onésimo era alguém que foi perdoado. Onésimo era alguém que tinha fugido do seu senhor, Filemon, mas que foi alcançado por Deus e se tornou um colaborador do apóstolo Paulo, e ele se tornou portador de boas notícias. Ele deixou de ser um escravo rebelde e fugitivo para ser um fiel e amado irmão no Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que eu e você também éramos como Onésimo. Nós éramos pessoas que estavam fugindo de Deus em rebeldia e pecado, mas que Deus alcançou pela sua graça, misericórdia e poder demonstrados em Jesus. E quando Deus ele nos perdoa, pelo seu grande amor demonstrado em Jesus, Ele nos concede tarefas, irmãos. Ele nos concede serviço a realizar, ou o que nós chamamos de ministério, porque quando nós somos reconciliados com Deus, Ele não simplesmente nos adota, Ele nos coloca a seu serviço. Foi assim com Onésimo.
que de escravo fugitivo se tornou útil no Senhor. Foi assim com Pedro, irmãos. Você se lembra da história? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro que bateu no peito e disse, eu vou contigo até a morte, Jesus. E na primeira oportunidade ele fugiu e negou o seu Senhor. Mas quando Jesus o reconcilia, ele não diz, muito bem, Pedro, agora você vai passar ali por todo um processo de recuperação, nós vamos ter que conversar. Não, quando ele reconcilia Pedro consigo mesmo, ele dá uma tarefa a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro recebeu a tarefa de apacentar o povo de Deus. Onésimo, de fugitivo, recebeu a tarefa de carregar boas notícias, as boas notícias do Evangelho. Isso é verdade também comigo, com você. Eu e você, de perdoados, temos que passar a servos. A pergunta é, nós temos servido os nossos irmãos e irmãs no contexto da igreja local? Ou nós estamos mais do que contentes em sermos servidos? Eu e você somos mais como servos? Ou eu e você queremos ser mais como reis e senhores, que são servidos? Essa é uma pergunta que nós precisamos meditar, irmãos. Onde está o nosso coração? Em servir ou em ser servido? Nós entendemos que somos perdoados, então chamados ao serviço, seja ele qual for. Mas nós aprendemos com Onésimo também, que a igreja é constituída de pessoas perdoadas. E que pessoas perdoadas se colocam à disposição do seu Senhor para servir. Eu e você não precisamos de um currículo impecável. Onésimo era escravo, fugitivo, devia ter causado danos ao seu senhor. Não tinha boa fama, as pessoas pensavam mal dele, mas ele se colocou a serviço de Deus. Porque eu e você não precisamos ter um currículo impecável. Não precisamos ser impecáveis, perfeitos. Porque a igreja é feita de cooperadores, como eu e você, como Onésimo, pessoas que são perdoadas e que então se tornam úteis. Eu e você precisamos nos tornar úteis a Deus, aos irmãos, assim como Onésimo se tornou útil para Paulo e para Deus. É por isso, irmãos, que Deus concede a todos nós, sem exceção, dons para o seu serviço, para que sejamos úteis no seu reino e cooperemos uns com os outros para a edificação do Evangelho na igreja local e para fazer avançar o reino de Deus. Seja por meio dos nossos recursos, porque doar generosamente é um dom de Deus. Seja por meio de qualquer dom que Deus tenha nos dado. Seja a hospitalidade de receber irmãos e irmãs, abrindo as portas do nosso lar e da nossa casa. Seja por meio da oração, onde ninguém jamais vai ouvir e ficar sabendo, apenas Deus. Seja por meio de palavras de encorajamento, seja por meio de conduzir a igreja, seja por meio do ensino. Não importa, irmãos, há inúmeros e inúmeros dons, como há inúmeras e inúmeras pessoas para que possamos servir a Deus e edificar uns aos outros. Como Onésimo, temos que nos tornar úteis com os dons que Deus nos deu para a glória dele, para a edificação da sua igreja local. O terceiro nome que eu quero chamar a nossa atenção aqui nessa manhã é Aristarco. Aristarco, ele era prisioneiro por causa de Paulo. Irmãos, Aristarco ele é mencionado pela primeira vez no tumulto de Atos 19 na cidade de Éfeso. Por causa do Evangelho, homens e mulheres que trabalhavam com a criação de imagens da deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis, eles começaram a se rebelar porque as pessoas estavam se convertendo pelo poder de Deus e abandonando, então, as suas práticas idólatras e não mais comprando imagens de escultura daquela falsa deusa. Então, aqueles homens que tinham os seus negócios se revoltaram e criaram um grande tumulto por causa do Evangelho. E Aristarco é mencionado pela primeira vez nesse tumulto. Ele está no meio desse tumulto por causa de Paulo e sofre as consequências por causa da sua amizade com Paulo. Agora, quando ele é novamente mencionado, ele está em Roma com Paulo, preso,
também. Veja, não que Aristarco tivesse sido condenado e julgado e estava preso por causa disso. Não, muito provavelmente Aristarco tinha se disposto, vejam só, a ficar preso com Paulo na prisão domiciliar dele para servir Paulo. É por isso que Paulo chama Aristarco de companheiro de prisão, ou que está preso comigo. Aristarco se dispôs a servir Paulo, ficando preso com ele, para poder o quê, irmãos? Ajudar Paulo a carregar os seus fardos. Ele entendia que os fardos de Paulo eram muito grandes. Ele estava preso e estava evangelizando todo o mundo não judeu. O seu povo tinha abandonado. E ele estava como que sozinho. Poucos eram aqueles que andavam com Paulo e cooperavam com ele. Então Paulo entendeu que os fardos de Paulo eram grandes. E ele se torna preso junto com Paulo para poder servir e ajudar Paulo a carregar os seus fardos. Irmãos, não que Aristarco já não tivesse provado o seu valor. Ele tinha estado com Paulo na sua viagem até Roma. Então ele tinha participado do naufrágio e tinha sobrevivido pela graça de Deus. Ele tinha passado por tempestades e por terríveis situações. Mas agora ele estava do lado de Paulo. E ele iria permanecer do lado de Paulo, não importasse qual fosse a situação. Seja na revolta de Éfeso, seja na tempestade para Roma, seja em naufrágio, seja em prisão. Aristarco era aquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. Um amigo com quem nós podemos contar na tribulação, que nos ajuda a carregar o nosso fardo pesado. E eu e você somos chamados a ser exatamente como Aristarco, amigos fiéis, que não abandonam uns aos outros no primeiro sinal de perigo, mas que estão uns com os outros nas situações difíceis da vida. Eu e você somos chamados a sermos amigos verdadeiros que carregam os fardos uns dos outros na igreja local. E dessa forma fazem avançar o evangelho na vida uns dos outros, para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus. Então, irmãos, a forma que Paulo está nos convidando a viver e o que nós podemos aprender nesse primeiro ponto, a partir dessa passagem, é que eu e você precisamos e podemos, pelo poder de Deus em nós, viver de modo a servir e a encorajar uns aos outros, ou cooperar e encorajar uns aos outros. Assim, irmãos, cooperar uns com os outros e carregar o fardo uns dos outros é uma forma de viver a nova vida que Cristo nos dá na igreja local. Mas nós também podemos aprender mais coisas com essa passagem. Podemos fazer ainda algo muito mais importante para servir uns aos outros e fazer avançar o evangelho na vida uns dos outros. Nós podemos viver, irmãos, orando uns pelos outros e servindo sacrificialmente uns aos outros. É isso que nós aprendemos com os versículos 12 e 13 do capítulo 4. Nesses versículos, Paulo menciona mais um dos seus colaboradores, Epáfras, e de como ele, Epáfras, lutava pelos irmãos de Colossos em oração e se empenhava sacrificialmente por eles. Nós temos aqui em Epáfras, irmãos, um modelo de alguém que estava constantemente em oração pela sua igreja local e que não media esforços para servir. Seja compartilhando o evangelho, lembre-se, ele foi o primeiro a compartilhar o evangelho ousadamente e a plantar igrejas naquela cidade, para que aqueles irmãos e irmãs fossem salvos. Ele amava a sua cidade, ele amava a sua região, queria que eles fossem salvos. Mas ele também servia os irmãos viajando mais de 1.500 quilômetros até Roma para buscar a ajuda de Paulo contra o falso ensino que estava invadindo aquela igreja. Então, irmãos, uma das marcas da vida de Epáfras, na sua vida de oração pela igreja de Colossos, é que ele era um homem que de fato orava de verdade. Alguém que aprendeu a importância do ministério da oração e de servir uns aos outros por meio da oração. E Paulo sabia que Epáfras era alguém que de fato orava constantemente, é por isso que ele pôde escrever isso.
Porque muito provavelmente já conhecia Epáfras de antes, mas também agora Epáfras estava muito provavelmente na mesma casa que Paulo estava aprisionado, quando ele vai buscar a ajuda de Paulo. Então, quais são essas características da vida de oração de Epáfras que eu e você podemos aprender e aplicar na nossa própria vida para orarmos uns pelos outros no contexto da nossa igreja local? Irmãos, primeiro ponto, Epáfras orava constantemente. Ele estava constantemente em oração para que Deus guardasse os irmãos da igreja de Colossos. Epáfras orava intensamente. Ele estava sempre lutando em oração pelos colossenses. Vejam, ele não estava ali pensando alguma bobagem e fazia uma breve oração. Ele estava lutando, irmãos, dobrando seus joelhos e lutando com Deus em oração pelos irmãos da igreja de Colossos. Ele orava também intensamente. Ele estava constantemente doando da sua própria vida, de forma intensa. Ele orava especificamente. O seu propósito era que as igrejas de Colossos, Laodiceia e Herápolis, cidades vizinhas, onde ele tinha plantado igrejas, fossem maduras espiritualmente, que aquelas pessoas, irmãos e irmãs, conhecessem e vivessem dentro da vontade de Deus. Ele não orava qualquer coisa, irmãos, ele orava especificamente para aqueles irmãos, para que eles conhecessem a vontade de Deus. Mas ele também orava sacrificialmente. Epáfras sacrificava o seu tempo, a sua saúde e a sua vida para orar constantemente pelos colossenses e de alguma forma servir a eles. Eu e você somos chamados a esse tipo de ministério de oração uns pelos outros, a orarmos de forma constante, de forma intensa, de forma específica e de forma sacrificial, uns pelos outros. E nós aprendemos com Epáfras, irmãos, que nós precisamos exatamente isso, orar uns pelos outros na igreja local e servir uns aos outros de forma sacrificial, seja por meio da oração, seja por meio da hospitalidade, seja por meio de uma palavra de encorajamento, por meio de uma palavra ousada de correção também, quando nós estivermos nos desviando. O que nós precisamos, irmãos, em tudo isso, é abandonar o nosso modo individualista de viver. Sabe por que nós não oramos uns pelos outros? Porque nós pensamos primeiro em nós mesmos. Sabe por que nós não oramos? Porque nós não queremos orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós queremos orar que se crie o meu reino e que seja feita a minha vontade. Irmãos, nós precisamos entender que a filosofia em que nós vivemos hoje, emaranhados, chama-se individualismo. E é por isso que nós só oramos por aquilo que nós queremos. Todos nós, irmãos, eu também tenho essas falhas. Nós nos importamos primeiro com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquilo que nós temos que fazer no nosso dia, com aquilo que nós planejamos, com nossos sonhos e projetos. E onde fica a igreja local? E onde ficam os planos de Deus? E onde fica a vontade de Deus? Em lugar nenhum. Porque nós só pensamos em nós mesmos e nós só queremos realizar a nossa vontade. É por isso que Deus nos chama, na sua infinita sabedoria, a vivermos num contexto comunitário, numa igreja local, onde nós temos pessoas que são completamente diferentes umas das outras, para que nós entendamos que nós somos meros coadjuvantes, não o Senhor da nossa existência e da nossa história, mas que nós somos mais um na multidão, onde Deus está construindo o seu povo. Mas não mais um na multidão, no universo e vivendo a vida de qualquer forma, mas mais um, pela glória e graça e poder de Deus, no povo de Deus. E isso significa algo, que nós temos essa nova natureza em nós e podemos viver dessa forma, não só cooperando e encorajando, carregando os fardos uns dos outros, mas vivendo a nova natureza que nós temos, pelo poder de Deus, orando uns pelos outros e encorajando uns aos outros pelo nosso serviço sacrificial. Irmãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e amar de forma sacrificial, colocando o outro, o próximo, e os interesses dele em primeiro lugar. É assim que maridos são chamados a viver, amando a sua esposa de forma sacrificial. É assim que pais são chamados a viver, amando os seus filhos
com esse tipo de amor. É assim que os membros da igreja, eu e você, somos chamados a viver uns com os outros, servindo sacrificialmente, colocando o interesse dos outros em primeiro lugar, orando sacrificialmente, servindo sacrificialmente. Com qual objetivo, irmãos? Para que o evangelho avance na vida um do outro. Eu vou viver de forma a fazer o evangelho avançar na vida do meu irmão, de cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo na igreja local. Nós somos convidados a participar, irmãos, daquilo que Deus está fazendo no seu povo, na igreja local, orando e servindo uns aos outros. Contudo, irmãos, de nada adianta nós queremos cooperar, queremos encorajar e carregar os fardos uns dos outros, orarmos e servirmos sacrificialmente, se nós não cuidarmos também da vida uns dos outros. É por isso que, para viver de modo que agrada a Deus e que edifica uns aos outros na igreja local, nós precisamos cuidar da fé e da doutrina uns dos outros, encorajando uns aos outros a avançar. É por isso que nós precisamos viver a nova vida em Cristo. E está aqui o meu terceiro e último ponto nessa manhã. Atentando para a vida uns dos outros e encorajando uns aos outros. Paulo, irmãos, ele dirige as últimas palavras antes de encerrar sua carta a um homem chamado Arquipo. E ele o encoraja a permanecer fiel no seu ministério. Ou seja, no serviço que Deus tinha designado para Arquipo fazer. Talvez ele estivesse desanimado naquele momento. Quem sabe os falsos mestres estavam causando problemas para ele. Ele estava desanimado de ter que combater o falso ensino e ensinar a igreja. Triste com os irmãos e irmãs que estavam dando ouvidos. Estava desanimado e entristecido. Nós não sabemos ao certo qual era a situação de Arquipo. Mas, certamente como um dos líderes da igreja de Colossos, ele estava enfrentando muitos problemas e carregando fardos pesados, de modo que ele precisava de uma palavra de encorajamento. E quando Paulo ouve de Epáfras esse relatório, ele se lembra de Arquipo e no final ele encoraja Arquipo. Paulo lembra aquele homem de que o ministério que ele recebeu de Deus, o serviço que ele recebeu de Deus, era uma dádiva de Deus. E que ele estava a serviço de Deus. E que, uma vez que Deus tinha dado a ele aquele serviço, ele também o ajudaria a levá-lo a cabo, a concluí-lo. E eu e você temos as mesmas promessas, de que aquilo que Deus nos chamou para fazer, Deus vai nos levar a terminar. E eu e você somos chamados a servir, cuidando uns dos outros e encorajando uns aos outros, irmãos, para cumprirmos o ministério que Deus nos deu. Não se deixe enganar, irmãos. Nós recebemos tarefas de Deus para cumprir. Ser um bom pai e um bom marido é uma tarefa de Deus que nós recebemos e devemos cumpri-la. Ser uma boa esposa e uma boa mãe também é uma tarefa de Deus. Ser um profissional excelente, ser um filho que honra os seus pais, ser um evangelista, ser um diácono, ser um líder de grupo de comunhão, ser alguém que é hospitaleiro e abre a sua casa, ser alguém que ora pelos outros. Todas essas coisas são serviços que recebemos de Deus para edificar uns aos outros na igreja local. Não importa o dom que Deus tenha dado, o serviço que Deus tenha dado para você fazer. É um serviço que você deve prestar para a glória de Deus. Acontece que muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós somos afligidos pelo desânimo. Muitas vezes o pecado nos cega e nós saímos dos trilhos. Muitas vezes nós somos cercados de muitas lutas que parece que nós iremos nos afogar e não conseguimos ver a luz do dia. É por isso, irmãos, porque nós somos constantemente assediados pelo pecado, nós somos constantemente assediados pelas forças das trevas, nós somos constantemente tentados a desanimar e a abandonar a fé. É por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros e cuidar da doutrina uns dos outros, para que ninguém tropece e não tenha auxílio para ser levantado, para que ninguém tropece e fique prostrado e se desvie da fé. Somos chamados, irmãos, a encorajar uns aos outros em momentos difíceis e a termos palavras que edificam e animam uns aos outros. Isso é importante, porque eu e você sabemos que nós podemos sucumbir
ao mundo de hoje, com as suas tentações, com as suas promessas, falsas promessas de felicidade, de bem-estar. Nós podemos sucumbir ao mundo, irmãos, exatamente como Demas fez. Um dos nomes que Paulo menciona como seus cooperadores nessa carta. Nós ouvimos dele também uma outra vez. Na última carta que Paulo escreve na sua vida, na sua segunda carta a Timóteo. E naquela carta, Paulo diz o seguinte: não que Demas era agora um colaborador, mas que Demas tinha abandonado Paulo, porque ele amou mais o presente século. Irmãos, sabemos que é fácil amar com uma aparência. Sabemos que é fácil manter uma aparência religiosa e, ao mesmo tempo, viver com as coisas desse mundo no nosso coração. Sabemos que é fácil manipular as coisas e fingir que somos aquilo que não somos. É por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros e da doutrina uns dos outros, para que possamos encorajar uns aos outros, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado e se afaste de Deus por amar mais o presente século do que a Deus e o seu povo. Para concluir, irmãos, a pergunta é: por que isso é importante? Para que fazer tudo isso? Por que viver unido como povo de Deus e servir uns aos outros, fazendo avançar o evangelho na vida uns dos outros? A resposta é porque assim nós cumprimos o nosso chamado na nossa vida. Como eleitos, santos e amados, nós cumprimos a palavra de Deus na nossa vida se vivermos dessa forma. E trabalhamos então para o avanço do evangelho e para o bem do povo de Deus. E sabemos que teremos uma herança nos céus quando Deus nos chamar para Ele. E eu e você podemos servir na igreja local das mais variadas formas e nos mais variados contextos em que nós nos encontramos. Paulo estava preso. Alguns irmãos estavam viajando, outros estavam numa igreja local, outros eram líderes de uma igreja no seu lar. Podemos servir em todos os contextos. Sabem por quê, irmãos? Porque Cristo é supremo sobre todos os contextos da nossa vida. Cristo é supremo sobre todos os poderes das trevas. Ele morreu para nos reconciliar com Deus e nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É por isso que podemos viver dessa forma, porque Cristo é soberano, supremo e está agora governando todas as coisas. E nós já fomos ressuscitados com Ele, se pela fé nós nos unimos a Ele. Ou seja, nós recebemos a plenitude de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Não há promessas mais gloriosas do que essa, irmãos. Em Jesus, eu e você somos plenamente santificados. Somos completos. Estamos unidos a Ele em sua morte e ressurreição. E nós não precisamos de mais nada. Nele estamos completos, Ele é a base da nossa vida nesse mundo e no porvir. E a partir da nossa união com Ele, nós mortificamos a nossa velha natureza, nos revestimos da nova e somos capacitados então a servir uns aos outros na igreja local, até que Ele volte. Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos. Essa é a mensagem central dessa carta. Cristo é supremo sobre tudo e sobre todos. E nós podemos viver como Cristo sendo supremo, como se isso seja uma realidade na nossa vida. Não apenas algo teórico, mas prático, que molda e muda a nossa vida por completo, que nos transforma a forma que pensamos e que agimos, e a forma que vivemos e servimos nesse mundo a Deus. Que Deus nos faça, irmãos, compreender essa mensagem. Mas não só compreendê-la, mas que Deus nos faça com que vivamos essa mensagem com intensidade, em toda a sua plenitude, para a glória dEle e para o nosso bem eterno. Amém? Vamos orar?